Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Hoje, para mais um Clube do Livro, a gente vai falar sobre Fundação, de Isaac Asimov, um livro clássico aí de ficção científica, de um autor clássico de ficção científica. E para isso temos aqui meus queridos amigos e companheiros do Clube do Livro. Vou começar pedindo para eles se apresentarem aí, falando do Kuma. Bom dia, Kuma. Bom dia, galera, tudo bom? Espero que todo mundo esteja tendo um bom domingo ou dia que você for ouvir aí. Tem que dizer que Isaac Asimov é um dos meus autores favoritos, inclusive. Eu gosto pra caralho do trabalho dele. É isso aí, eu também gosto bastante, cara. Quase falei Isaac Newton por um segundo. Que? No livro de manhã a gente dá um crédito. Exatamente. Tá certo. É isso aí. Continuando, temos aqui hoje ele que vai ficar mais de espectador e dar suas opiniões quando ele acha pertinente. Felipe, bom dia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tô tão organizado no final de ano que eu li os livros errados, é isso aí. Explica pra galera o que você fez aí, Felipe. Não, porque a gente tinha programado pra ler só o primeiro livro, né, da Fundação. Aí eu, muito guloso, falei assim, vou ler a trilogia de uma vez, né? Aí eu adquiri o material no Kindle. E o que eu adquiri foi o box, né? Então ele conta, o box começa dos dois prequels antes da trilogia original. Então eu li só os dois prequels. Não li o livro que vai ser discutido hoje. É isso aí, é nóis. Boa. Mas o bom é que o Felipe vai poder dizer pra nós se isso já tava sendo citado. É verdade, vocês já estavam. Ele falou que não se importa com spoiler, tá? Então ele vai continuar aí conosco, caso queira participar com vontade, tá, Felipe? Tá bom que se tiver algumas dúvidas fora aí eu pergunto. Boa. Continuando então, por último, mas não menos importante, temos Carol. Bom dia, Carol. Bom dia meninos, bom dia galera do chat, bom dia você que tá ouvindo a gente depois. Eu nunca tinha lido esse livro, achei muito interessante e eu fiz uma anotação aqui de uma coisa que me chamou muita atenção, que o livro mostra em muitos níveis que o conhecimento e a tecnologia são poderosas armas, principalmente na mão de gente esperta. Como diria o famoso carinha lá, esqueci o nome dele, O carinha. Como é que é o carinha lá que fala que conhecimento é poder? Você precisa me dar um pouco mais de informação, Teori, bora. Não, é aquele cara da psicologia. Esqueci, cara. Eu tô O Puta, do aí com você, livro? cara. Aí com você, mano. Não, é um cara da psicologia que fala do panóptico, de conhecimento é poder, sabe? Depois, beleza. Eu tô com sono, Tá gente. bom, né? Domingo de manhã. Tá bom, tá tudo certo. Beleza. Pessoal, antes da gente começar, então, vamos seguir aqui o nosso pequeno roteiro, né? E falar um pouco sobre a vida do autor. Então, o Isaac Asimov foi um autor muito prolífico, assim, produziu bastante mesmo durante a sua vida. Esse livro mesmo, A Fundação, né, é a obra pela qual ele é mais conhecido, mas ele também tem obras muito famosas, como Eu, Robô, como A Última Pergunta, né, também tem um chamado A Última Resposta. Cara, esse conto da Última Pergunta é maravilhoso, é um negócio que eu quase chorei ao vez que eu li. É um conto rapidinho, mas que é um negócio lindo, é lindo demais, lindo de morrer. Todos os livros dele, né, de certa forma, ele aborda essa questão da ciência, né, tentando explorar o conhecimento do que seria, né, o futuro. E tem, inclusive, eu recomendo depois que vocês assistam, uma entrevista com ele lá na década de 70, ele já tava velhinho, né? Falando sobre que no futuro existiria a internet. Ele chama de biblioteca na casa de cada pessoa, que cada pessoa acessaria pelos seus próprios computadores. E ele já, tipo assim, cara, antes de tudo, o cara já tava meio que prevendo como que seria a internet de hoje em dia, sabe? Que a gente poderia consultar as coisas. Cara, essa entrevista é maravilhosa, né? Ele nasce ali em 2 de janeiro de 1920, né? E uma coisa muito relevante. Nascendo em janeiro, ele é de aquário, ele é aquariano. Isso é relevantíssimo aqui pra gente. E ele nasce em 1920 na Rússia soviética, tá? Então, ele nasceu na Rússia, mas ele como é que fala quando você naturaliza, né? Naturalizou como estadunidense, né? Desde a infância. Então, acho que com 6 anos, mais ou menos, ele vai para os Estados Unidos com os seus pais e ele se radica lá e vive sua vida inteira, basicamente, nos Estados Unidos, tá? Ele morre ali aos 72 anos na década de, deixa eu ver aqui, em 92, tá? Então, antes desse século. Então, ele morre aqui em 92. Ele foi uma grande referência para o que a gente conhece como ficção científica hoje. Então, para Star Trek, até para Star Wars, de modo geral, né? Então, essas obras aí todas tiveram muita referência de Fundação, que é o primeiro livro do que se considera, por muitos aí, como o gênero de soap opera, né? Que é como se fosse
uma novela espacial, né, que tem todos os conceitos aí de uma ópera, né, que eles falam, mas que se acontece no espaço. Então, ele que foi o precursor aí desse gênero, né? Então, vários conceitos, como, por exemplo, essa questão de sistema espacial, sabe? Tudo isso que a gente tem como dado, surge um pouco com o Isaac, sabe? É lógico, né, que já se tinha no imaginário popular, mas é esse cara que coloca isso no papel de fato e fala assim, opa, isso aqui dá pra fazer uma história com isso. Esse conceito de humanidade, né? Muito evoluída, sabe? De usando os robôs e outras coisas assim. E ele criou a ideia do Império Galáctico também, né? Existe. Sim. Star Wars expande, mas é isso. Nossa, dá pra enxergar 1 milhão de referências, né? Muita Dos Star referência. Wars, do Star Trek eu não tenho muito repertório pra poder questionar, mas pra Star Wars dá pra enxergar várias referências. Só pra aumentar o currículo dele, né? Muita gente coloca o Asimov como o pai da robótica, de certa forma, também, né? Porque ele comeu o robô e tudo, ele trouxe muitos conceitos que a gente nem tinha ideia antes, assim. E só falando esse negócio que você falou de, tipo, ele previu as coisas, entre aspas, né? Assim, Júlio Verne fez uma coisa muito parecida na época dele também, né? Tem uns livros do Júlio Verne que, se você lê, tipo, a fundo, tem uns cálculos necessários pro submarino entrar na água e pra um foguete sair da Terra, e é o mesmo que a gente usa até hoje. Então, tipo assim, os caras tinham uma visão prática do que eles estavam fazendo muito absurda. Não, isso é muito legal, cara, porque assim, acho que a ficção científica e a fantasia de modo geral, por que ela também é interessante, até pra aquelas pessoas que não gostam tanto de ficção? Porque ela é uma projeção do futuro de uma determinada perspectiva. Então, por que Star Wars tem tanto laser? Por que é daquele jeito a tecnologia? Por que tem aqueles alienígenas daquela forma? Porque é uma determinada visão do futuro de uma perspectiva diferente, da perspectiva de quem estava ali naquela época. Hoje, se a gente olha as ficções científicas que são feitas hoje, né, até se a gente pega a própria série da Fundação e a gente vê como ela é feita, o jeito que eles representam o futuro é um jeito de representação baseado na nossa ideia de tecnologia que a gente tem hoje e na nossa ideia de futuro. Então, se antigamente era um tanto de botão, um tanto de tela, hoje em dia, cada vez mais, a nossa representação de futuro são telas lisas, touchscreen, comando de voz, sabe? Então, é muito legal você ver essa obra, e até uma fantasia, por exemplo, e ficção científica de modo geral, porque ela diz muito sobre quem escreveu, sobre como essa pessoa via o futuro, sabe? Isso é muito interessante até para quem não gosta tanto de ficção. E é legal, assim, que, assim, além de livros de ficção, né, que ele tem a série dos robôs, ele tem a série do Império Galáctico, né? E tem a própria trilogia de Fundação. A trilogia de Fundação foi publicada em 51, 52 e 53, tá? Tem 3 livros aí. Então tem a Fundação, que é o livro 1, Fundação Império, que é o livro 2, e a segunda Fundação. E depois disso, né, fez tanto sucesso assim, que ele continuou a publicar outras coisas. Lá na década de 80, né, ele publica alguns sequels, né, algumas sequências ali. Depois ele publica também algumas histórias que vêm antes, tá? E mais do que isso, gente, ele tem um tanto de livro de não ficção, tá? Então, ele tem livro pra caramba. É muito louco, falando sobre, por exemplo, O Segredo do Universo, que ele publicou em 90, né? Adicionando uma dimensão, Asimov e números, sabe? É livro pra caramba, é muito livro, gente. O cara escreveu livro pra cara. É um negócio muito louco. E aí é muito legal porque você consegue acessar isso tudo hoje, né? É muito louco de você ter tudo isso à nossa disposição e ver como que ele realmente moldou, né? O tanto gênero, mas também, como eu falou, essa questão da ciência. O modo como ele descreve os robôs em Eu, Robô, né? Pra quem já assistiu o filme e tal, viu que tem as leis da robótica. Ele fala ali do que nem existia na época, mas ele supôs, né, as redes neurais, sabe, do computador poder aprender por si próprio as coisas. Então é um negócio muito louco mesmo, que acho que compensa bastante, assim, pesquisar um pouco mais sobre o autor aí pra ver o tanto de coisa que ele já produziu, que é muito legal mesmo, né? Alguma outra coisa que vocês queriam falar, pessoal? Deixa eu dar só uma gotinha aqui, já que eu vou falar pouco, porque acho que a influência dele ultrapassa a parte cinematográfica e de negócio, porque eu fiz engenharia mecânica, né? E na minha matéria de robótica, a primeira vez que eu tive contato com o Asimov nem foi na parte de ciência mesmo, porque as 3 leis dos robôs, né, da robótica, ela é levada também pra hoje, né, como referência, né, até pra projeção, né, que o robô não deve ferir o ser humano ou permitir que o ser humano seja ferido, o robô não deve obedecer a ordem de humanos, desobedecer, a não ser que vai interferir a primeira lei, e o robô deve proteger a sua existência desde que não fira as outras segundas leis. Então, desde a primeira contato que você tem com robótica ali, né, na parte técnica, essas leis estão fundamentadas. Carl Sagan também fala muito da influência que ele teve, Isaac
Asimov, então acho que ultrapassa até referências de obras literárias. Uhum. E uma coisa interessante também, tá, Felipe? Isso é legal. Porque acontece que depois ele já tinha escrito vários livros, mas depois, né, um pouco mais depois da carreira dele, ele tem o interesse, né, de reunir todos os livros deles no mesmo universo. Então, ele vai voltando em alguns livros que ele já tinha escrito, ele reescreve algumas passagens, né? E a Fundação, a trilogia da Fundação, ela tem um papel crucial. Então você vai encontrar na internet duas versões, a versão pré, essa edição dele, e a versão pós, a edição dele. Eu li a versão pós a edição, tá? Que já tá tudo integrado num universo só. Então todos os livros dele, desde aqueles que se passam na Terra, até os contos, até os livros que se passam 50 mil anos no futuro, na época da Fundação, tudo tá no mesmo universo, tá? Então você vai ter, isso é muito legal, né? Que tem sugestões na trilogia da Fundação de um robô que aparece no Eu, Robô. Ou seja, um robô de mais de 50 mil anos. É um negócio muito louco, cara. É muito louco mesmo. E a gente pode pegar, inclusive, referência desse tipo de robô em Star Wars. Exato. Muito louco, né, cara? A referência tá gritando lá. Ah, tá. É porque eu não conheço muito. O Huyang da Ahsoka, que treinava tá na série da Ahsoka, né? Ele apareceu nas animações também. Ele era um droide que tem sei lá quantos mil anos, que treinava todos os jovens padawans pra conseguirem seu primeiro sabre de luz, né? Ele é da Primeira Guerra Imperial, lá atrás. Tipo, muito, muito antigo. Uhum. E é o mesmo esquema, né? Um robô que foi criado para um propósito e ele segue fazendo esse propósito por milhares de anos. Entendi. 1000 referências. Essa questão dos Jedi, não sei se vocês percebem também, mas tem muito da Segunda Fundação. Porque no primeiro livro não aparece muito, né? Mas tem muito da Segunda Fundação também nessa organização. Não é ou não, Carol? A Segunda Fundação eu não li ainda. Ah, tá. Mas é bem isso, Teori. Mas eu acho também que fica aí eu acho que fica uma pontinha do que vai acontecer com o Jedi na Segunda Fundação também, tipo, um processo óbvio do que vai acontecer no filme. Olha os spoilers. Não, sem spoiler, não vamos estragar não, mas assim, é muito interessante, né? Beleza, gente, então, esse aí é o Isaac Asimov, né, o Isaquinho, cara muito, muito interessante, né, o trabalho dele, e a gente vai falar hoje sobre a Fundação em si, né? Falando um pouco aí do contexto histórico da época, de 1950, então é um pós-guerra, tá, pessoal? Já tinha 5 anos ali de que a Segunda Guerra Mundial, no caso, tinha acabado, né? A gente lembra que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra quase no final, tá? Eles entraram quase no finalzinho da guerra, junto com a Rússia. A Rússia já estava ali, de certa forma, mas eles entraram como aliados ali, foram essenciais na vitória dos aliados, né? E assim, isso fez, querendo ou não, né, que a guerra ela não aconteceu em território americano. Então o que a gente viu durante a própria guerra, em sua grande maioria, ela aconteceu em território europeu, né, e fora, no Pacífico e tal. Isso fez com que, assim, os Estados Unidos ele servisse durante o final da guerra como, assim, a gente vê um boom econômico, um boom gigantesco, tá? Porque produção de material bélico, né, militar, até para suprir, né, os outros aliados. E a gente vê também que nessa época aí, eles até chamam de milagre econômico, né? A gente tem um crescimento enorme da população americana também, né? Então, teoricamente, se está aqui numa mentalidade, pessoal, de otimismo, sabe? De evolução. Só para contextualizar um pouco, sabe? Uma mentalidade forte do sonho americano, sabe? De dar tudo certo, tudo que a gente quer, a gente consegue construir, sabe? Estados Unidos é o país. E, assim, vindo da Rússia, que também foi de um outro país vencedor estando nos Estados Unidos, o Asimov... Eu não sei o quanto ele é influenciado disso, tá, nas suas obras, mas eu acho que o fato de, por exemplo, ter a humanidade ter prosperado a ponto de dominar a galáxia inteira e estar lá há 50 mil anos, sabe? Tem um pouco disso também, sabe? A humanidade é foda, sabe? A gente consegue, sabe? Esse tipo de coisa. E assim, vai lembrar, 5 anos depois, estava ali os primórdios da Guerra Fria, né? Então, depois que acaba a Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia entram em uma guerra meio psicológica, meio de poder aí. Então, 5 anos depois ali, do final da Segunda Guerra, o Asimov publica esse livro aí da Fundação. Eu acho que esse contexto influencia nesse sentido, assim, sabe? Dessa questão de otimismo, de modo geral, né? Vocês veem alguma outra influência dessa época na obra? Não, eu acho que dá para entender um pouco dessa influência com o desgaste do poder e a adaptação das pessoas a essa nova realidade, mas para além disso eu não consigo enxergar muito mais esse contexto, não. Eu lembro de
uma coisa aqui, tá? Que é muito importante, muito importante. A fundação, pessoal, ela é fortemente, mas fortemente inspirada no Império Romano. Sim, isso dá pra ver bastante. E isso é muito inspirado no Império Romano. Então, ele tem grande influência do livro A Queda do Império Romano. Então, é um livro muito famoso que conta, né, esse processo. É um livro de um historiador que conta esse processo aí, de como o Império Romano ruiu. Né? E o livro da Queda do Império Romano começa no ápice do Império Romano, que é quando ele estava maior. Como que o Império Romano gigantesco, do modo que foi, conquistou metade do mundo ali conhecido na época, conseguiu ruir, literalmente, né? Ruir com o tempo. E a fundação é um pouco disso. Ela é um pouco de como que um Império Galáctico, né, colocado isso em proporções galácticas, gigantesco, né? A humanidade, assim, só o ápice da tecnologia. Você vê Trantor, né? Que é uma cidade gigantesca, uma cidade uma cidade, é um planeta cidade. É tipo isso, não tem... Chega a ser opressor. É opressor, um negócio assim, cara, chegam todos os dias várias naves de comida e várias naves pra retirar lixo, sabe? Então, não tem lugar onde plantar, sabe? Como que um lugar como que um império tão gigantesco consegue ruir? Então, um pouco da lógica da trilogia de modo geral, né, mas desse primeiro livro, é esse começo, muito inspirado no Império Romano, tá? E assim, pra quem conhece a história do Império Romano, vai ver essas ligações diretas, assim. O que aconteceu no Império Romano com os reinos bárbaros, o que acontece aqui também, sabe? Então, é muito, muito interessante a gente ver isso, né? Sim. Então, um pouco, isso falando do contexto histórico, né? Falando da obra de modo geral, vou fazer um micro resumo aqui. Com spoilers do primeiro livro, tá? Se você quer evitar spoilers, volte aqui depois. Basicamente, pessoal, o livro conta a história, e aí é interessante, né? Que não é um personagem fixo, mas a cada tempo ali eles vão trocando os personagens, porque o tempo vai passando séculos às vezes. Ele conta a história de... Porque o personagem principal é a fundação em si, não as pessoas. O personagem principal é a fundação. Então, a cada época, vai se cortando e você vai conhecendo novos personagens e vendo a consequência do que os personagens anteriores fizeram. Então, Sim. começa muito com o Trantor, que é a cidade gigantesca mesmo, no ápice do Império, e tem um carinha que chama Harry Seldon. E ele é um psico-historiador, que é um cara ali que mexe com matemática, e ele consegue calcular matematicamente, ele é o ápice, assim, da ciência. Grandes populações. Quanto maior a população, melhor ele consegue prever o futuro e como essa massa vai agir. Então, como a população da galáxia é de trilhões, ele consegue calcular com bastante precisão o futuro do Império. E ele prevê, com toda a sua matemática e psicohistória ali, que a fundação vai ruir. Ela vai cair nos próximos 300 anos e vai deixar de existir. E o mundo, a galáxia, ela vai viver 30 mil anos de barbárie. Né? Só que aí ele fala assim, olha, eu não consigo parar o fim da fundação. O fim do Império. O fim do Império, não consigo fazer com que ele deixe de acontecer. Mas eu consigo evitar que a gente tenha 30 mil anos de barbárie. A gente vai ter só 1000 anos de barbárie. Se vocês seguirem esse plano aqui que eu fiz, que é o plano Seldon. E aí a gente vai acompanhando, então, durante os séculos, a cada vez com novos personagens, o que acontece com esse plano, né? Se tá dando certo, se tá dando errado, né? Com novos personagens. E aí é muito louco, né? Porque a gente vai acompanhando, junto com isso, o desenvolvimento da galáxia, do Império, né? Ele ruindo às vezes a gente acha que, cara, tá dando tudo certo, o plano do Seldon vai falhar. E aí acontece algumas coisas, Sim. sabe? É muito louco isso, cara. Então, tem muitos personagens e muito diálogo nesse livro, tá, pessoal? Então, o livro é construído basicamente inteiro em diálogos. Poucas descrições de local, diálogo demais, assim, conversas. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho muito legal, né? Porque ele mostra ali dentro da conversa o que tá acontecendo. Mas é isso, né? É uma questão de estilo. Eu achei bem legal isso. Dito isso, né, vamos passar então pra falar um pouco sobre a construção de personagem, né? E aqui a gente tem muito personagem, né? Então eu queria ouvir de vocês, desse primeiro livro assim, quais personagens são seus prediletos, quais são os seus que vocês menos gostaram? Eu até anotei aqui, porque como o livro ele passa por épocas diferentes, né? Eu anotei aqui os tópicos. Então tem os psicohistoriadores, né? Encabeçado pelo Harry Seldon. Tem os enciclopedistas, que aí mostra ali a parte do início da fundação, né? Tem a ideia da fundação ali nos psicohistoriadores com o Harry Seldon. Aí tem os enciclopedistas, que era a galera levando ao pé da letra a função da fundação mesmo. E aí nessa parte do livro a gente tem o Pirene, que é um dos enciclopedistas, é um dos cientistas, e tem o Salvorhad, que é o outro lado da moeda, né? Ele é o cara do povo de Terminus, que é o planeta onde existe a fundação. Ele é o lado do povo e o outro é o lado do projeto, né?
Depois a gente tem os comerciantes, que aliás eu acho que essa foi a minha parte favorita, que tinha o Ponietes e o... como é que é o outro? Eu anotei o nome. Eu imaginei o Han Solo. Eu imaginei literalmente o Han Solo aí nessa parte, né? Tem um Han também, né, no outro livro, mas... Tem um Han. Gente, o Gorov, o nome do outro. É que verdade, estava preso. E o Ponietes é o que foi lá resgatar ele. E por fim tem os príncipes mercadores, que o personagem principal aí desse rolê é o Robert Mello. E a gente fecha o primeiro livro com esses personagens. Eu já falei, né? O meu favorito acho que foi o Ponietes, porque eu achei ele marotíssimo. O Robert Mello também é maroto. E tem uma coisa meio piratística neles. Eu acho que foi isso que eu achei legal. Porque os comerciantes e os príncipes comerciantes aqui, os príncipes mercadores, eles têm uma pegada muito piratística. É muito louco isso. Né, a galera sabe aqui que eu gosto de história de pirata. E aí eu me identifiquei mais com eles, né? Achei mais legal a história dos dois. Mas, no geral, todos os personagens são muito marotos, né? Os que aparecem em destaque. Por isso que eu falei ali no início, né? A tecnologia e o poder na mão de gente esperta é uma arma poderosa. Isso é verdade, né? E eu acho, assim, que o jeito que ele mostra também, Carol, não sei se você percebe isso, mas ele já chega com o pé na porta, assim. Ele não dá muita explicação de quem que é esse cara, não. Ele já vai explicando o que ele tá fazendo. E aí você pega pelo contexto, né? Isso eu acho legal porque, às vezes, assim, é mais fácil... como ele trabalha muito com o diálogo, é mais fácil ele mostrar o cara em ação e mostrar como que é a personalidade daquele cara, do que simplesmente ficar descrevendo que aquele cara é maroto, por exemplo. Ele não mostra o cara agindo dessa forma, né? Isso é louco. Sim. Mas e aí, Skuma, você tem seus personagens prediletos e odiados? Então, eu vou na contramão. Eu já quero dizer o seguinte, galera. Isso aqui é minha opinião. Isso aqui não é um jeito que você deve ver o livro. Eu acho que você tem que ler pra formar a sua. Dito tudo isso, o melhor personagem, o único que importa é a fundação. Todos os outros não têm desenvolvimento suficiente pra eu me interessar. Eu sou o tipo de leitor que precisa de desenvolvimento de personagem. Eu não gosto de livro. Depois que eu comecei a ler, eu lembrei porque eu não já gostava muito da fundação. É porque nenhum dos personagens ele tem tempo suficiente pra eu me apegar. E tudo bem, isso era que ele queria dar. O que ele queria é exatamente isso. Tipo, o importante é você ver o que vai acontecer com o Império. E beleza, tipo, eu entendo. Não quer dizer que eu tenho que gostar, mas eu entendo. Sim. Mas o meu personagem favorito, o único que importa de verdade é a Fundação. E nisso eu acho que ele faz um personagem do caralho. Porque ao mesmo tempo que você fica com raiva da Fundação como uma organização várias vezes, é um livro que eu lembro que eu li a primeira vez, eu lembro que eu tinha achado impressionante, porque dá pra entender, vendo a galera que vive dentro da Fundação, e tem umas coisas que você acha errado às vezes, assim, mas você entende porque a galera continua, e eu entendo porque tem a galera que defende o Império no mundo do Star Wars, tipo, real, tá ligado? E os caras falam, não, cara, não é tão ruim, sabe? E eu acho muito da hora isso, tipo, quando ele consegue te dar esse momento de você pensar, consigo entender por quê. Não, obviamente não concordo com sistema totalitário, né? Assim, mas dá pra entender total. Mas eu acho isso. Se você é alguém como eu, que gosta de livro de fantasia com personagem, não entra nessa ideia na Fundação, porque não vai dar certo. Se já chega com o espírito esperando um personagem pra se apegar, realmente o livro não vai ser tão divertido pra você. Quando a gente começou a ler, o Theo acho que já tinha comentado, né, que o personagem era a Fundação em si, então eu já entrei no livro, já comecei a minha leitura, né, entrei nesse universo com esse pensamento de que não vai dar pra eu me apegar muito aos personagens, mas eu, e mais uma vez, né, repetindo o que o Kuma disse, essa é a minha opinião, eu acho que pro tempo que cada personagem tem, eles são bem desenvolvidos pra cumprir a missão deles. Ele tem uma função específica, né, Carol? Isso, né? Sim. Que pra mim, o que eu quero dizer? Por exemplo, mano, como é que eu vou colocar essa palavra? É porque é muito óbvio você falar assim, eu acho que não tem Witcher sem o Geralt, certo? Mas eu acho que dá pra ter fundação sem nenhum daqueles personagens. É isso que eu quero dizer. Isso é verdade. Sim. Eles não são fundamentais. Poderia ser qualquer personagem com qualquer nome, desde que ele exercesse essa mesma função. Exatamente. E pra mim o personagem virou uma ferramenta a partir daí. E daí eu não consigo curtir, tá ligado? Entendi. Deixa eu fazer um questionamento pra vocês, até que eu tô aqui de fora. E eu percebi isso também nos prequels, né? Essa mesma opinião também acontece nos prequels. Eu percebi que os personagens, né, são meio fracos. E a gente até discutiu isso aqui, mas eu acho que é uma constante de livros que são focados em world building, você não ter muito desenvolvimento de personagem. Aqui, fã de Tolkien, eu vou falar aqui, mas eu também sou fã de Tolkien, tá? Mas é uma crítica, por exemplo, né? Os personagens lá do Senhor dos Anéis também não são tão desenvolvidos assim, né? Não mesmo. E você percebe que a Terra-média é o destaque. Eu acho que talvez seja um
uma deficiência, um estilo. Eu acho que talvez os únicos autores que eu li que quebram um pouco disso é o Patrick Rothfuss, né, com o nome do Vento, que ele consegue desenvolver bem os dois. Você pode ou não gostar de alguns personagens, mas estão desenvolvidos. E o Martin, né, que meio que vai desenvolvendo em paralelo. Só que são os dois que não terminam os livros dele, então fica esse questionamento. Antes de continuar, antes que eu esqueça esse detalhe, porque é um detalhe inútil, mas é um detalhe interessante. Lá em 60 e pouco, fizeram um prêmio da melhor saga de todos os tempos, e a Fundação desbancou o Senhor dos Anéis, cara. É mesmo? Eu não sabia disso, Eu não. acho que tinha alguma coisa ali no livro que falava um pouco sobre isso, né? Que era da mesma época. Senhor dos Anéis. Também pode ser, assim, uma tônica da sua época também, né? Porque ambos foram escritos aí nessa época. E realmente, assim, se você olhar livros, igual a gente leu o Drácula de Bram Stoker, né? O jeito de escrever, o jeito que se escrevia, geralmente era com carta, sabe? Tipo assim, tinha muito desses romances epistolares, né? Se você for... Tinha muito, muito mesmo, né? Então tem, assim, uma questão estilística, talvez, do seu tempo, né? Se a gente... Porque a gente leu, né, o livro do Bram Sanderson lá, do Storm and Light Archive lá, como é que chama? Primeiro, indicação até do Kumar. Caminho do 6. E a gente criticou bastante os personagens, né? Assim, acho que eu lembro verdade, talvez um ou dois. Eu acho que talvez o autor fica muito focado no desenvolvimento de mundo, né? Que às vezes não dá pra você, né? Também é pra tudo, né? Aí o comentário que eu ia fazer sobre o que você falou ali do Senhor dos Anéis, Felipe, é que a gente percebe onde ele coloca mais a importância, percebendo a diferença do tempo que ele leva descrevendo o cenário pro tempo que ele leva descrevendo os personagens. É completamente diferente. É exatamente isso aí. O meu único problema, vamos dizer, entre muitas aspas, porque é uma coisa pessoal, né? Total. Assim, mas o meu único problema com a Fundação é esse. Porque eu acho que, embora ele seja, obviamente, ele tem que ser focado na Fundação pra contar a história que ele quer contar, e eu entendo total, eu acho que, do jeito que ele fez, ele podia até não colocar nome no personagem, ele podia colocar, tipo, um título. Falar o pesquisador-chefe, ia funcionar igual, tá ligado? Mas sabe o que eu acho, Kuma? Que de todas essas obras que a gente citou, talvez, a Fundação tem uma justificativa boa pra isso. Porque ele fala exatamente assim, como a Fundação é o personagem, ele fala do tal do plano Seldon, que indivíduos e ações individuais não têm tanta importância assim pro curso desse plano do Seldon. Então, realmente, assim, aqueles indivíduos que estão ali, eles são títulos. É literalmente isso, assim. Eles são títulos, podia ser qualquer pessoa, e se não fosse eles, ia acontecer de outra forma, né? Mas não é que estava previsto isso. Essa ideia também de estar previsto, assim, é meio tenso, né? Porque tudo que acontece pode ou não pode estar previsto, né? Mas eu acho que o jeito que ele trabalha isso é um jeito interessante. Ele dá uma justificativa pra isso, assim. Não que isso diminua o fato de ser que incomode ou não, mas existe isso, né? O importante é a massa, o importante é o grupo, né? De modo geral. Mas eu concordo, assim, eu acho que, assim, eu me apego fácil a personagem, tá? Então, pra mim é fácil gostar, porque eu, além de ver só o que tem ali, eu fico imaginando, sabe? As motivações dele foram muitas vezes nem teve, tá? Mas eu fico assim, tipo, é como se fosse um NPC. Na minha cabeça... Foi lendo o segundo livro. Então é isso, né? Eu concordo, Teor. Só que pra mim, se você dá nome pra um personagem e faz, eu acho que... Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que ou ele tem tempo ou ele não tem. E se ele não tem porque ele tem nome. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Mas eu acho que ele já deixa isso claro no início dos capítulos, porque os capítulos são os títulos. Os não é isso, cara. Historiadores, os... É isso que eu tô falando. Comerciantes, esse devia ser o nome deles. Esse é o único problema. É porque quando eu tava lendo, eu ficava esperando que alguma coisa... É porque é uma categoria, né? Exatamente. Ele engloba todas as pessoas que são desse tipo. Ele não dá pra usar, pelo menos eu penso assim, não dá pra usar como título, por exemplo, os enciclopedistas. Você não pode chamar o Pirene só de o enciclopedista, porque existem outros. Então ele tá falando sobre esse grupo específico e ele destaca um personagem qualquer pra poder contar essa história. Eu entendo, e realmente o Felipe botou ali no chat um negócio total, verdade, porque a gente acaba tendo mais dificuldade pra se conectar com a história se a gente não tem um personagem que a gente se conecte com ele, mas esse foi o propósito. E eu acho que isso é tão verdade, gente, que assim, quem for assistir a série depois, eu acho que um dos acertos, né, a série é bem polêmica, né, da Fundação, da Apple TV, mas um dos acertos dela é isso, assim, eles percebem quão, entre aspas, descartáveis são esses personagens e não relacionáveis, né, de modo que eles fazem uma coisa, isso não é spoiler da série, de modo nenhum, mas eles criam um negócio que eu achei genial, assim, que por exemplo, o império genético dos imperadores. Então, aqui na série, aqui nos livros, no caso, a gente vai ter sempre um imperador diferente. Passa a época, é outro imperador, é outro cara.
né? Mas lá na série, é sempre, assim, eles fizeram um império genético no sentido de que é sempre o mesmo ator. Sempre tem a manhã, né, que é a criança, a tarde, né, o dia, que é o adulto, e, né, o anoitecer lá, né, que é o velhinho. E é sempre um clone. Então eles clonam geneticamente a mesma pessoa, para que independente, tipo assim, é como se fosse, entre aspas, o ser humano perfeito. Para que daqui a milhares de anos seja a mesma pessoa que esteja ali. Então, assim, você consegue se relacionar mais com o personagem, porque você entende que, por mais que seja outra pessoa, ainda é assim, é o mesmo ator, você já criou uma ligação com ele. Eles fazem isso com o Gal Dornick também, o Salvor Hardin lá no outro livro, né? Então, eles englobam mais de um personagem em um só, pra, de alguma forma, você se relacionar. Tem coisas que eles fazem, assim, que eu falo, né, estranho, né? Mas eu, de modo geral, eles percebem isso, sabe? Eu acho que tem essa questão de não entrar, porque é o personagem que te transporta, né? Eu acho que quando você lê um livro de ficção, de modo geral, né? E eu tava lendo um livro que fala isso, você tá lendo porque você quer ter, entre aspas, emoções. Como que a gente tem emoções? Quando o personagem, ele tem essas emoções ali dentro. E como que a gente consegue ter essas emoções de fato? Quando você se coloca no lugar do personagem. E aí, quando ele vivencia aquelas coisas, é como se a gente vivenciasse, porque a gente teve empatia com aquele personagem. Mas para isso, o personagem precisa ser empático. A gente precisa conhecer motivações dele. E muitas vezes, se é muito raso, a gente não tem isso, né? Então a gente não se importa. Por que eu vou me importar com isso aqui, sabe? É exatamente isso, né? E pode acontecer. No meu caso, não aconteceu não, tá? Eu gostei bastante porque é um tema que me agrada. Mas eu entendo demais. Claramente, né? Eu tava vendo lá no Scoob, no Goodreads, algumas reviews, né? E muita gente falando, poxa, eu não consegui, achei chato. Cara, eu entendo demais essas pessoas. Entendo muito, sabe? Porque se não é um tema que a pessoa gosta, realmente, vai ser cansativo, assim. Exato, vai ser bem cansativo, né? Mas é isso. Qual foi o personagem que você mais gostou? É verdade, né? Cara, eu gostei muito, mas muito Eu gosto muito do Salvor Hardin, cara. Porque é o primeiro treteiro. ali. Isso. Cara, eu gosto muito dele. Porque, tipo assim. Prefeito de términos. Quando chegam ali. Mostra os enciclopedistas do Pirelli ali. Ele é esse contraponto, tipo assim, muito diferente, sabe? Pô, vocês estão. Parem de se cegar, sabe? A ciência é interessante. Mas essa mensagem dele eu acho muito legal. Os caras ali da ciência, e isso pega de certa forma pessoal pra mim, assim, né? E, pô, isso que vocês estão fazendo do científico é muito legal, gente. É muito importante. Mas vocês não podem fechar o olho pra realidade, não, sabe? Tem a realidade aqui que tá do lado, tá na nossa cara. Vai dar merda se vocês ficarem só nessa de fazer pesquisa e esquecer que do lado tem um cara querendo nos atacar, sabe? Tipo, pô, velho, vamos usar isso. Confiando de que o Império vai simplesmente ajudar, porque não, eles disseram que eles iam ajudar. Pô, eu sabe fiz o que uma eu falo? anotação sobre isso. Tá? Sabe o que eu falo? Eu pensei, Carol, na época da pandemia, sabe? De certa forma. Sim. Nossa, eu pensei muito nisso. Nossa, tanto cientista maravilhoso, mas que não sabe comunicar. Tipo assim, às vezes trata as coisas. Pô, velho, eu fico incomodado com isso. Quando o cientista, ele assume um ar de superioridade e trata as outras pessoas, tipo assim, como se fossem, tipo assim, beleza, nem precisa explicar isso, a pessoa nem vai entender. Sendo que é muito importante que você explique o papel da ciência, sabe? Porque se você não explica, e acho que o Isaac Asimov faz isso demais, sabe? Se você não explica o papel da ciência, essa pessoa vai acreditar em qualquer outra coisa, sabe? Ela vai acreditar, tipo assim, que cloroquina funciona, velho. Sem não tem evidência nenhuma. Sabe? Uhum. Né? Que a Terra é plana, sabe? Pô, velho. Caramba, mano. É foda, né, velho? É difícil. Eu fiz uma anotação aqui que fala exatamente sobre isso, que é o contraste do Pirene com o Salvor Hardin é grande. Um muito acadêmico e ultra focado, ao ponto de se conectar com a realidade do mundo que ele vive, e o outro altamente integrado ao mundo. É uma conversa estressante pros dois. Soa familiar como algumas conversas no nosso mundo real. Nossa, demais. Pô, a cena que eu mais gosto desse livro, gente, é quando tem um pesquisador que vai do Império até lá, e ele fala assim, a gente tá estudando qual que é a origem Isso, chanceler. A gente tá estudando a origem dos seres humanos. A gente tem várias teorias, e tem um que fala que é da Terra, né? Que ele fala da nossa Terra, né? Que seria, a gente sabe, como leitor, Sim. que é a teoria certa, né? E aí, o Salvor Hardin só fala assim, pô, velho, por que você não vai lá e vê? Como é que tá o planeta? Aí ele fala assim, você tá doido? Né? Eu poderia, um método científico, não sei o quê, é de analisar teorias, eu não vou pra prática, sabe? Porra, velho, isso, cara, é muito louco isso, cara. Eu gosto demais. Ele é um cara, ele é um chanceler do Império, que vai lá por causa dessa questão que eles estão tendo com o planeta vizinho, que é a Anacreon. Ele
metida a estudioso, meu Deus, eu sou envolvido com arqueologia. E é bem isso, ele só faz uma parte burocrática de comparação entre os estudos dos outros, e não um estudo próprio, né? Exato. E tem uma coisa que eu inclusive, tipo, aquela confusão, a galera falando é que o planeta vizinho vai vir, vai invadir, eles querem tomar conta, a gente não tem nenhuma defesa. E eu bem assim, tá, eu lendo, né? Inclusive eu fiz uma anotação. Tá, mas cadê a psicohistórica a psicohistória do Harry Seldon? Ele não disse que adivinhou as tretas? Cadê? Aí sei lá, nas 2 páginas pra frente, porque tá vindo o aniversário de 50 anos da fundação, e tem o cofre do Seldon, vamos abrir. Eu falei, opa, será? E aí ele aparece, que isso é uma coisa muito legal que acontece na história da fundação, que acaba virando um evento, né? Toda vez que acontece uma crise grande, que estava, entre muitas aspas, planejada, ele aparece para falar alguma coisa sobre a solução do problema ou sobre os problemas que vão ser enfrentados. Ou que já aconteceram também, né? Porque é sempre no aniversário da fundação que ele aparece, né? Aniversário tipo, de 50 anos, né? Tipo, aniversário... 300 anos. Isso. E aí, tipo assim, às vezes a crise tá acontecendo, às vezes vai acontecer e às vezes aconteceu. Mas não é sempre que ele aparece. Ele aparece só no momento realmente que é uma crise, né? De crise real, que a galera começa a chamar de crise Seldon, inclusive. Tá vindo mais uma crise Seldon. E é muito louco ele aparecendo mesmo, né? Eu não sei se vocês estão aí. E olha como é que é o produto da época, né? Se quiserem fumar, podem. Cara, hoje em dia, né? Tipo... Fuma não, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão dentro de um cofre fechado. É muito louco, né, velho? Mas é isso, assim, em relação a ritmo e narrativa, o que vocês acham dessa mudança? Eu acho, assim, a minha opinião já de cara, assim, como são muitos pequenos, assim, são pequenos livros dentro do livro, que muda o núcleo, muda tudo. Então é como se o autor tivesse que voltar todo o tempo, o leitor tivesse que voltar todo o tempo pra começar a leitura de novo, né? Isso, de certa forma, é interessante, mas eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu li, né, não nessa que eu fiz a releitura, mas na primeira vez que eu li, isso me incomodou demais, porque eu tava muito apegado ao Salvor Harding quando trocou. Sim. Aí eu falei, não, eu queria voltar, sabe, pra aquele personagem. E aí não, aí troca. E aí, tipo assim, isso me tirou bastante, né? Mas depois que você acostuma, vai, né? Mas assim, algo que, cara, realmente faz o ritmo ir, porque você vai vendo o tempo passar, mas me incomodou no primeiro momento. O que vocês acharam? Também. Acho que funciona porque ele quer fazer. Tipo, sim. Volta naquilo que a gente falou lá no início, né? Que o personagem não é tão importante. Na verdade, eu diria que é o único jeito que ele pode fazer, inclusive. É verdade, né? Pra contar uma história tão longa, né? Mas realmente é uma quebra, né? Você, tipo, tá acostumando com aquela história ali e de repente tem essa quebra e você tem que se acostumar com ela de novo. A primeira vez que isso acontece realmente incomoda. A primeira vez realmente incomoda e a partir da segunda você já entendeu a dinâmica. Então é tipo, tá bom, vai ser assim. É isso, vou me acostumar. É o jeito que a história é contada, né? É tipo quando a gente tá lendo O Nome do Vento e você acostuma que o jeito dele contar a história é com pausas entre a história mesmo, né? Pra voltar pra taverna, né? Então, tipo assim, beleza, essa é a lógica, beleza. Então, quando você acostuma com isso, flui demais, né? Mas o problema é acostumar, né? E não é todo mundo que vai ter essa força de vontade pra acostumar. Sim, eu acho que o início acaba sendo lento, por isso que quando você tá começando a pegar o ritmo, ele entra nesse corte, né? Pra o outro personagem. E assim, você já falou dos diferentes núcleos, né, Carol? Quando você falou que a gente teve primeiro. Lá é o início da teoria Seldon, né? Aí, assim, basicamente, com a teoria Seldon se forma a fundação. Ele manda uma fundação pra Terminus, que é um planeta na borda da galáxia, e outra ele manda pro outro lado da galáxia, a segunda fundação. E a ideia dele são duas, isso. E a ideia dele é que essa fundação, né, vai montar uma enciclopédia ali pra poder preservar esse conhecimento. Só que com a evolução ali, a gente vê que, na verdade, isso aí era mais um embrólio, né? Na verdade, a fundação em si foi só um método que ele criou para poder que aquele povo ali não perder a tecnologia. Eles continuarem mantendo a tecnologia e a evolução dela, né? E não em si uma enciclopédia galáctica, né? Que inclusive, cara, tem muita referência no Guia do Mochileiro das Galáxias pra Isaac Asimov, né? A enciclopédia galáctica aparece demais lá, velho. É muito louco, né? O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias faz todo sentido como uma enciclopédia da Fundação. Exato. Tirando a forma como eles descrevem a Terra, né? Porque ela não é tão inofensiva assim, pelo menos não pra quem vive dentro dela, não é mesmo? Não é inofensiva, é praticamente inofensiva. A gente adora o Guia do Mochileiro. E tirando o fato de que lá a Terra está ao mesmo tempo do Império, né? Enquanto aqui no livro a Terra já se foi há muito tempo, né?
tipo, não sei se foi também, né? Não sei como é que tá, porque a gente nem vê. Mas eles sempre falam da Terra no passado, né? Tipo, a então, Terra. pra mim já foi, tá ligado? Eu também entendi isso, assim, né? Pra mim ela já foi detonada 50 vezes faz muito tempo. Exato, acho que ela deixou de ser útil, assim, né? Exatamente. Mas assim, o que a gente vê é esses diferentes nesses diferentes núcleos no sentido de, a gente tem o primeiro, então, a construção do plano Zelda, a gente vê Trantor, né, que o pessoal tá falando aqui, que é uma referência pra Coruscant no Senhor dos Anéis, né, muita referência. Star Wars. O que Senhor dos Anéis? Meu Deus, viajei, mano. Aquela famosa nave que o Gimli leva. Só sai de Gondola e pra Coruscant, é foda. Do nada, né? Você me lendo um Falcon sendo pilotado pelo Tom Bombadil, tá ligado? Tipo isso. Mano, mas é isso. Quando o Gondor estiver em perigo, Coruscant irá responder. Se bem que Tom Bombadil é um alienígena, pode ser. Pode ser. Estaria Tom Bombadil relacionado com a fundação? O Tom Bombadil, ele é um prequel ali do que acontece no segundo livro, né? Quem lê o segundo livro vai ver do Mulo lá, vai ver que é isso. É verdade, Os spoilers. Isso não é spoiler, não, Carol. Beleza. O que eu tava falando? Ah, tá, os núcleos. Aí depois a gente vê esses enciclopedistas internos, depois de 80 anos ali, né? Muito focados. Depois a gente vê os príncipes comerciantes e a gente vê um negócio muito legal que eu achei maravilhoso. Eles criaram, pra conseguir passar nos planetas bárbaros ali, a ciência, eles criaram a religião, cara. E isso é muito... Essa parte é muito foda, assim. Eles criaram a religião da ciência. Tipo assim, criaram a religião ali pra passar pros povos e tal. E tem todos os rituais envolvidos. Nossa, isso é muito, muito interessante o modo como eles tratam, né? Porque começa com uma brincadeira deles, fala assim, vamos dar uma cara de religião pra isso? E vira um negócio sério. Passam-se os anos, você vai ver que a galera tá usando aquela religião seriamente, assim, sabe? É um negócio muito louco E eles mesmo. usam isso como uma forma de proteger a fundação dos outros, né? Como um lugar sagrado. Eles usam isso para poder ensinar fragmentos de conhecimento para essas pessoas, para que elas sejam dependentes deles. Exato, muito louco. E isso fica muito claro ali na parte dos comerciantes, não, eu acho que é dos príncipes mecânicos. Uhum. Por causa de Corel. Inclusive, corelianos, né, gente? Bora lá, Star Wars, fica aí. Não é nessa parte, eu acho. Inclusive, uma parte, fazendo um paralelo aí, quando a Carol tá procurando ali, no primeiro Império Sith, que seria a história do Star Wars 10 mil anos atrás, né, que é o Antigo Império, que é a minha parte favorita do livro, assim, o Sith fazia algo muito parecido, que o Sith era uma raça, né, assim, e eles transformam a ilha da raça deles numa religião, que vira o Sith que a gente conhece como, sei lá, qualquer Jedi de sabre vermelho, vamos dizer, entre aspas. Ficou isso agora nos filmes, né? E toda essa religião domina total a parte da galáxia, e você vê como esses rituais e os preceitos, tipo, evoluíram a um ponto de várias raças que não tinham históricos ruins começarem a escravizar outras raças, começarem a, tipo, usar de violência, porque a religião falava que isso era o certo, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, assim, tipo... Na verdade, essa parte que fala do poder da religião da fundação é ainda nos enciclopedistas. Né, verdade. É com a questão do Hardin com... É verdade, é o Hardin velhinho. Que é a cidade, o planeta vizinho, que eles decidem que eles querem invadir a fundação. Eles estão tentando impedir isso, né? Nossa, parte legal. E aí ele prova como a religião, ela tá tão inserida no meio a religião da fundação, no meio de Anacreon, que o Hardin, com os apoiadores dele, que são as pessoas da igreja, que acreditam, algumas que acreditam e outras que se aproveitam disso, eles conseguem fazer com que as cidades principais de Anacreon parem de funcionar, porque a tecnologia, ela é controlada pelas igrejas, e as pessoas acreditam nessa igreja, então eles fazem com que as pessoas se revoltem e com que toda parte de tecnologia que a fundação ensinou pra eles simplesmente pare de funcionar. E isso é grandioso. Inclusive, eles fazem um dos padres toma uma nave, né? Exato. Nossa, muito louco, velho. É muito legal essa parte, porque mostra isso, né? Como que... E assim, esse tema da religião, de modo geral, ele aparece bastante em alguns livros do Asimov, tá? Ele faz algumas críticas, ele entra nessa questão. Não no sentido de... se eu não me engano, ele era ateu, tá? Mas, de modo geral...
Não no sentido de reforçar, sejam ateus, nem nada do tipo, não. Mas de mostrar algumas problemáticas, né? Não da religião em si, mas da instituição religiosa, muitas vezes. Eu diria que não é o problema da religião, é o perigo da igreja. Isso. Tipo, nem acho que perigo é até a palavra errada. É tipo, como na mão das pessoas erradas o negócio pode desandar muito. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, já que eu tô escutando aqui. Porque o Theo até falou que tem muita referência de igreja romana, mas pelo que você está falando nesse sentido, não parece mais com a Idade Média, não? Da igreja centralizando o poder de informação, etc. É isso que eu ia falar. A fundação em si, se você olhar como ela é construída, você consegue claramente ver o Império Romano, a ideia do, tipo, a proporção, o tamanho. Tipo, e você fica óbvio pra você que eventualmente esse negócio vai ruir, tá ligado? Não tem como. Até a questão do conhecimento, das estruturas, de que quando aquilo deixa de ser o controle, como as pessoas não conseguem reproduzir. Isso, eu não posso dar spoiler. Isso acontece mais pra frente, mostrando o que acontece com aquele mundo super tecnológico depois que o poder some dali. Exato. Sabe? O que acontece com Trantor depois que sabe? Eu concordo total com você, Felipe. É uma alusão total e, tipo, dá pra você ver claramente que é tipo uma... É quase como se fosse, acho que uma Cat in Our Tail, né? Uma conto meio, tipo, pra avisar o que vai acontecer. Falando que isso já aconteceu antes, exatamente na Idade Média, e repetindo. E, tipo, isso já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, tá ligado? Se você olha pra história do Império Romano, como ele ruiu, né? Você vê que mais pro final dele também ali, a instituição religiosa começou a ter um poder forte, sabe? Assumindo, né, por exemplo, a Igreja Católica como a religião oficial, né? E isso começa a ter cada vez mais força, né? E isso acontece aqui também, eu acho que ele usou isso exatamente de paralelo, tá, Felipe? De pegar essa religião, colocar ali, né? É lógico que lá no Império Romano não era ciência em si, mas muitas vezes poder bélico e outras coisas, né? É o poder monetário ali, financeiro, eram outros capitais, né? Mas aqui a gente vê essa questão da ciência envolvida ali, nesse sentido do instrumento da religião sendo usado, sabe? De como que ela cresce, assim, ela pode crescer, e o fato dela estar crescendo muitas vezes, pro próprio modo como ela construiu, ela vai corroendo por dentro, né? Como as instituições funcionam. Exato. Tá ligado? Eu acho que é legal porque mostra, pra mim, pelo menos, acho que a ideia, eu não tenho, às vezes aqui eu teoria fala, eu gosto de ficar teorizando, às vezes nada disso que o cara pensou, mas a gente fica pensando no ensino. Mas isso que a gente sentiu lendo, então, né? Faz sentido. Mas pra mim, o jeito das imóveis, assim, muita gente, acho que aqui e antes, nunca mudou isso, até na Idade Média também, tem a tendência a colocar religião e ciência em lados opostos. E, tipo, a gente tem essa ideia, eu não sei de onde começou exatamente, assim, de pensar que uma é superior à outra, tipo, cada metade da galera, e elas não podem conviver. E eu acho que o que o Asimov mostra é o perigo de você depender muito, não só da ciência, no sentido de, tipo, eu não quero falar que é confiar demais na ciência, mas é tipo assim, confiar em todos os dados, que nem o Otero tava falando, tipo, um cientista, de não entender o que tá acontecendo, só falar, beleza, é isso, tá ligado? Beleza. E vai, assim, e como pessoas podem se aproveitar disso e transformar isso numa religião, tá ligado? Isso que eu vi. Então eles aproveitam que ninguém sabe o que tá acontecendo, tipo, ninguém entende exatamente o que tá rolando, assim, e aproveita, coloca uma coleirinha em volta do pescoço e agradece, tá ligado? Pô, como você falou isso, eu acabei de pensar num negócio que é até uma crítica, sabe o quê, cara? A globalização. Porque, tipo assim, com a globalização, e também, assim, na própria ciência, com essa compartimentalização do conhecimento, hoje em dia você tem um especialista que faz cirurgia na válvula esquerda do coração. O cara é especialista nisso, sabe? Então, tipo assim, se precisar de qualquer outra coisa, às vezes ele não vai saber ali de outra forma, né? Da mesma forma, sei lá, o tênis que você compra hoje, o modelo dele foi feito na Austrália, mas a sola foi feita na Tailândia, a borracha veio, sei lá, do Brasil, mas ele foi montado, costurado em outro lugar. Olha como é codependente, né? Isso é maravilhoso, né? Porque é o poder de trabalho em conjunto da humanidade. Mas é muito codependente, né? E aí naquelas histórias de zumbi, por exemplo, né? A gente vê no The Last of Us e outras histórias aí, como que rui rápido, né? Se qualquer merda, como que é frágil, né? Tipo, tudo isso, esse negócio cai de uma vez. Então, eu acho que um pouco disso. Pensa em Trantor. É uma crítica geral a isso. Olha o Império Romano de modo geral. Ele fala muito sobre isso. Que Trantor
Pô, Trantor é dependente das fazendas, né, Carol? Sim, Trantor é um lugar que é grandiosíssimo, mas é um lugar que não produz nada, ele só administra. Então, isso deixa ele muito vulnerável, porque ele tem maquinários incríveis e tecnologias incríveis, mas ele não tem comida. A comida vem dos planetas vizinhos. Então, qualquer cerco que faça, os 40 bilhões de pessoas que vivem em Trantor. Exato. Mas é por isso que os bárbaros invadiram Roma 8 vezes. Exato. Porque os caras não tinham que fazer, chegou ali, fudeu, tá ligado? Sabe? Você pode ter tecnologia pra caramba pra manter as cidades de pé, mas sem a tecnologia, você vai passar um perrengue, mas você vai sobreviver. E sem comida. Sim. E virado no lixo, porque ninguém tira o lixo. Uhum. Tem que tirar do planeta, sabe? Todas as pessoas que viviam em Trantor, elas viviam pra administração no Império Galáctico. Isso não é o suficiente pra vida. Elas eram muito especializadas, né? Bem isso que o Tero tava falando. Elas eram muito especializadas e muito dependentes de outros planetas vizinhos, sabe? E assim, eu acho que de modo geral, esses a gente falou, né, os diferentes núcleos e tal, eu acho muito interessante. A passagem do tempo a gente falou também, mas uma coisa que a gente deixou de falar foi da ambientação, pessoal. Porque assim, eu queria ver o que vocês acham da ambientação. Eu acho que como ele descreve muito pouco, né, acaba que a gente tem que imaginar muita coisa. Mas quando ele descreve, assim, como são as naves e outras coisas, ele também não descreve muito não, tá? Mas ele dá algumas pinceladas. Eu acho tão legal, cara, porque eu imagino demais, assim, eu imaginei muito Star Wars, cara. Deu vontade de assistir muito Star Wars, assim, sabe? Eu não sou muito fã de Star Wars, não, mas, pô... É um iniciado. Cara, me deu muita vontade de ver toda essa questão de nave, dos planetas, sabe? Quando ele descreve Trantor ali. E aí, assim, é um dos pontos baixos que eu vejo no livro, essa questão da ambientação. Mas, um dos pontos altos da série é isso. É como que foi ambientado, sabe? A estética da coisa, como que as naves são, como que tudo é feito ali, né? A lógica das vestimentas. Nossa, isso na série é maravilhoso, maravilhoso, tá? É que virou a referência reversa, né? Porque Fundação foi referência para Star Wars e Star Wars acaba virando referência, não só Star Wars, né? Várias outras franquias ou filmes e séries de tecnologia acabam virando referência para a série da Fundação, que é recente, né? Bom, agora tem uma dúvida. Eu e você, todo mundo aqui, né, quando for da Fundação, tem a referência de Star Wars, Star Trek, essas coisas pra ver. Então quando ele começa a descrever, é meio impossível a gente não, que o Teiro falou, você não puxar essas pequenas referências e juntando uma cor de retalho, você fala, beleza. E quem lê a Fundação a primeira vez? Com essa Imagina na época. Sim. Eu acho que assim, é foda falar isso, né? Pro Matheus, a ambientação é perfeita. Porque eu lendo, eu vejo Star Wars, mano. Foda-se, tá ligado? Mas, pra quem nunca leu, eu acho que deve ter sido muito ruim na época. Tipo assim, conseguir imaginar o que tava acontecendo, sabe? Assim, conseguir, tipo, olhar e falar, caralho. E a tecnologia, né? Por isso... Eu acho que nesse ponto a ambientação é meio fraca. Porque se você não tiver referência... Porque eu acho assim, você não pode depender de uma outra coisa pra alguém conseguir enxergar o que você tá falando. Exato. Então eu acho que nesse ponto a ambientação é meio fraca em comparativa. Eu acho que quando ele descreve, quando ele realmente coloca, tipo... É a primeira vez que ele fala de Trantor, sério, vamos dizer, assim... Que ele dá, tipo, um landscape, vamos dizer, entre aspas, tipo... Ele dá a silhueta da cidade, pra você ter uma noção. Você fala, caralho, mano, esse negócio é gigantesco, tá ligado? Chega a ser meio opressor, né? Quando fala Trantor é a capital, eu falei, beleza, e aí? Tô imaginando São Paulo, é isso? Tá ligado? Não sei, tá ligado? Mas aí quando ele fala um pouquinho mais no detalhe, e realmente ele não fala muito, por exemplo, sobre términos, sobre alguns outros lugares, deu pra ter uma visão geral de Anacreon também, mas muito pequena, quando em Trantor é que ele fala mais, né? E aí aquela coisa dele dizer que tem gente que nunca viu a luz do sol, porque os prédios são tão altos que as pessoas não saem, não vão nas alturas pra enxergar o céu, elas vivem nos cubículos delas, que as crianças têm medo. Meu Deus! As crianças de Trantor são igual os anões de Dragon Age, velho. Quando vê o céu acima da cabeça dele. Agorafobia instantânea. O céu é uma coisa opressora, é gigantesco, sabe? É igual. É muito louco, velho. Galera de Osamar aí, ó. Mas então, o meu único problema... Quer dizer, o único não, o problema com Fundação é isso. É porque se você não tiver uma referência de ficção científica... Eu não vou dizer nem forte. Se você não tiver nenhuma referência de ficção científica. Porque deve existir gente que não tem. Tipo, real, tá ligado? Se você não tem referência de ficção científica, fica meio... Eu acho, imagino, né? Assim, que deve das duas uma. Ou ser fantástico, tipo, você ter o primeiro contato com isso e sua cabeça, tipo, espiralar pro infinito. Ou vai ser fraco demais e você vai imaginar, sei lá, tipo...
a maior cidade que você conhece, agora com os carros voando, tá ligado? É isso. Como eu acho que o legal é assim, isso diz muito, né, sobre a evolução e a popularidade da obra. Porque, assim, lá, se hoje ainda é coisa de nicho, na época era ainda mais. Porque na época não tinha toda essa referência da cultura pop pra embasar as pessoas que talvez pudessem gostar, mas que não tinha essa referência. Então, na época, assim, era nicho do nicho do nicho, tanto que, assim, tava carpeando, né, era tudo mato, né, quando ele escreveu. Então, assim, quem gostava... precisou caminhar pra Star Wars poder correr. Tipo assim, exato, né, exatamente, criou basicamente a fundação para que tudo pudesse acontecer aí, né, mas de modo geral, eu acho que você foi muito, muito feliz, eu acho, de falar isso, né, eu acho que a cultura pop, ela embasa muito, cara, ela embasa muito o modo como a gente vai olhar, né, e na época, assim, era só essa galera que conseguia imaginar demais que talvez gostasse tanto, né? E aí precisou essa galera falar muito e criar coisas para que hoje a gente tivesse essa referência de cultura pop para olhar de volta. Existe um motivo, na época, né, a fundação se tinha um só de intelectual, porque a galera do povão não tinha de uma referência, porque era a galera que estudava, tipo, a ideia de avião, a ideia de foguete, a ideia de nave espacial, tipo, a ideia de, tipo, exploração. Esse tipo de gente que já tinha um pouco mais de conhecimento que na época, assim, se hoje o ensino já não é lá essas coisas, mas já é, tipo, melhor. Imagina na época, assim, anos atrás, assim, o ensino das coisas. Ainda mais nos Estados Unidos, tá ligado? Que pior ainda. Então, tipo, eu acho que pra galera que leu, sei lá, tipo assim, alguém da nossa cidade, que gostava de fantasia, gostava de Senhor dos Anéis, sei lá, assim, chegou. E leu, deve ter sido meio, caraca, eu tô lendo, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Exato. Os primeiros 5 minutos. É verdade. Gente, sobre o plot, né? Assim, passagem de tempo a gente já falou sobre o plot. A gente tem vários plots aí, mas o plot central é como o plano Seldon funciona. Vamos falar um pouquinho sobre esse plot, né? De modo geral, o que eu vejo? Que o autor, o que ele consegue fazer, cara? Ele consegue mostrar pra gente o caminho indo pra outro lado. Aí você fala, pô, esse plano Seldon não vai dar certo, né? E às vezes surpreende a gente com o modo como acontece, cara. Pelo menos comigo foi assim. Então eu acho que ele gosta muito de plot twist, sabe? Dessa virada de tipo assim, o que você pensou não era isso, e aparece isso, pá, né? Isso é legal. E o que vocês acharam de modo geral aí? Eu acho que, de novo, é o único jeito que ele podia fazer pra fazer algo tão grandioso, na escala que ele quer fazer, óbvio, né? Porque a gente tá falando de, sei lá, só a fundação, quando ela começa, ela tinha o quê? 15 mil anos, eu acho? 50 mil, mais de 50 mil. 50 mil anos, assim, tipo, já é um império, tipo, brutalmente, tipo, impossivelmente gigante. E daí ele fala, vai passar 1000 anos de barbárie, a gente vai ver o que vai acontecer, segura na mão de Deus e vai, tá ligado? Então, na galáxia, é pela galáxia. Exatamente. Não citam Deus em nenhum momento, é tudo a galáxia, pelo amor da galáxia. Exatamente. Eu até anotei isso, achei muito, muito curioso. Mas eu acho que é bom, assim, serve o propósito, sabe? Que ele quer fazer muito bem. Dá a ideia, de novo, aquilo lá, meu único problema com o plot é o jeito que ele é escrito com os personagens, mas aí é tipo, Matheus falando, não é tipo, qualidade. Eu acho que é muito bem escrito, acho que é muito bom, acho que o plot fica certinho, não sobra muito espaço pra você não entender o que tá acontecendo, assim. Eu acho que nos momentos que você não entende exatamente a ideia de você não entender, porque é grandioso demais, tipo, você não vai conseguir entender tudo sem um contexto geral, como, sei lá, é tipo ler sobre o Império Romano. Você não vai entender tudo lendo um livro, você tem que ler vários aspectos, você vai ter que ler sobre a história militar, você tem que ler sobre a cultura, você tem que ler como eles pegavam todos os povos e absorviam. Não é tipo, não é uma leitura simples a ideia, sabe? Eu acho muito da hora. Dá essa grandiosidade que você fica tipo, mano, quanto eu vou ter que ler pra entender o que tá acontecendo tudo, sabe? Mas, e não é de um jeito ruim, você fica tipo naquela vontade de caralho, mano, será que vai dar certo? É tipo, isso. Ou assim, eu quero ver como vai dar certo, ou eu quero ver a maneira espetacular que isso vai dar errado, sabe? Mas é bem isso mesmo, cara. Pra mim, o plot acaba sendo como eles vão resolver questões que, à primeira vista, parecem que vão exigir violência, como eles vão resolver isso de forma pacífica, usando o conhecimento e a tecnologia. Pra mim, esse é o principal plot do livro, porque o tempo todo, em todas as fases, você tá nessa iminência de ter alguma confusão muito grande, que você pensa, não, agora eles vão precisar apelar pra violência. E eles não apelam pra violência.
violência. Eles falam que o Salvo Hard, a frase dele, né? A violência é o caminho dos fracos, né? Como é que é? Alguma coisa assim. Exato. Ai, meu Deus, A violência é a solução dos fracos. É um negócio assim, velho. E aí é muito legal, né? A violência... Eu acabei de ver que eu tinha anotado. A violência é a solução dos incompetentes. Isso, dos incompetentes. Nem fraco. Caralho, zoou a pessoa. Velho. E é isso, assim. Eu acho que muito, muito legal o modo como ele aborda o plot, né? Acho que ele consegue falar dessa evolução da fundação. E a gente pelo menos eu fiquei querendo saber mais quando eu terminei o primeiro livro. Pô, pra onde que vai? O que vai dar? O que vai dar? Alguma curiosidade específica, galera, que vocês tenham sobre o livro? Eu tenho mais sobre o autor em si, né? Não sobre o livro. Curiosidades que eu encontrei foram as referências. Referências a coisas que a gente já conhece, tipo de Star Wars, personagem com nome de Han, Corellia. No caso, não é Corellia, né? Mas tem corelianos. É Corel, ele chama, e Star Wars ele chama de Corellia. Várias coisas, a relação do Império Galáctico, o Imperador, essas coisas, sabe? Bacana. Inclusive eles falam até na fundação, né? A coisa de ligar o império a um tipo de religião também. No caso é a fundação com a religião, né? Tentar unir os dois num único poder. Eles falam disso em algum momento. Acho que na história do Robert Mello. Mas é isso, as curiosidades são mais referentes as coisas que a gente enxerga foram usadas como referência para outras histórias, outras mídias, enfim. É muito legal. E você, como? O maior impacto que eu acho que dá pra você ter, tipo assim, é que negócio, tipo, eu gosto de ver se um livro é grande ou não pelo impacto que ele tem na sociedade com o tempo, principalmente. Porque é muito fácil a gente falar, esse livro é grandioso e tal, mas, tipo, muitos livros vão ser, com certeza. Mas eu acho que você mede a grandeza real em quanto tempo essa história dura, sabe? Tipo, na cabeça das pessoas. Eu não vejo em nenhum lugar, nenhum vídeo que eu vejo todo ano, quando tem aquele, tipo, top 10 sagas pra você ver ou ler, ou, tipo, gente falando sobre, tipo, nossa, um livro que mudou minha perspectiva das coisas, esse tipo de coisa, sabe? Assim, eu nunca vi nenhuma lista dela sem ter, se envolve a fantasia ou ficção científica, se não tiver fundação. E é igual o próprio Felipe falou, não é só aqui que a gente vê. Tipo, gente que estuda robótica, gente que estuda submarino, gente que faz, tipo, ônibus espacial, esse tipo de coisa. Eu já vi gente falar que eles estudam, não um livro em si, porque não é o foco, né? Mas eles veem partes específicas de texto do Asimov que você consegue colocar perfeitamente no que eles precisam ver, tipo, ou o contrário. A gente fez os cálculos, tudo, e quando você nota, é igualzinho o que ele tinha escrito, sabe? Tipo, na cabeça dele tava certo. Então eu acho que o maior testamento ao poder do livro em si, da história, é como ele ficou cimentado pra sempre, provavelmente, no imaginário de todo mundo. Não só esse, né? O Eu, Robô também, e os outros livros dele, como essenciais dentro das áreas que eles atuam. Então, se você for ver qualquer grande coisa de robótica e tal, tem as primeiras leis, é do Asimov, coisa de nave espacial. Eu vi uma vez os caras falando, inclusive, que aquela Estação Espacial Internacional tem umas coisas lá que eles não tiraram do livro, que eu quero dizer, mas que dá pra você fazer paralelo perfeito com as descrições as poucas descrições que o Asimov dá das estações espaciais, essas coisas assim, funciona tipo igual. E eu acho isso absurdo. Demais, ela é louco. Exato, tá ligado? Tem uma frase que resume tudo isso. Você é louco, cachoeira. É muito exatamente, você é louco. Mas é isso, gente. Opinião geral. Saldo positivo ou negativo? Eu dou 8,5, positivo, leia. Uma vez na vida. É isso. Boa. Nossa. Você, Carol? Pra mim, super positivo. Eu não tenho muito hábito de ler ficção científica, mas pra mim foi muito positivo depois que eu consegui entender a dinâmica. O segundo livro pra mim é ainda melhor do que o primeiro. E eu sigo ansiosa pra conseguir terminar o terceiro, inclusive. Quero ver se eu consigo terminar ainda essa semana. Nossa. Porque me impactou. Eu achei muito bom. Véi. Eu também tenho saldo positivo, tá, galera? Eu gostei demais. Gostei tanto, assim, que eu comecei a ler Traveler, que é um sistema de RPG pra jogar no espaço, né? Então, cara, tô lendo aqui o Traveler pra jogar alguma coisa, porque, cara, é muito louco, velho. Gostei dessa ambientação, sabe? Colocar algo assim, as classes, viagens espaciais, sabe? É muito legal, velho. Muito bacana mesmo. Recomendo demais a construção de mundo, tá, galera? Pra quem gosta, eu acho que pra quem não gosta também, pra ter essa referência, mesmo que esteja negativo, não gostei. Beleza, né? Mas eu acho que tem alguns livros que a gente tem que, pelo menos, dar uma lida só pra perceber, né? Por que será que esse livro fez tanto sucesso na época e tal, né? Tem alguma coisa ali, né? Se tem público, né? Tem alguma coisa ali. E é isso, né? Pra gente finalizar, então, queria agradecer vocês pela presença, né? Até
até mesmo o Felipe que não leu, mas continua aí, obrigado, viu? Obrigado a galera que nos acompanhou no chat e obrigado a galera que vai estar nos ouvindo depois, você mesmo, tô falando com você agora, você sabe que eu estou falando com você. Pra gente fechar então, eu queria pedir pra você uma indicação pra cada um de vocês e alguma coisa final, caso vocês queiram falar alguma coisa aí sobre o livro. Tá, vou começar com você, Carol, pode falar. Bom, eu não tinha pensado em grandes indicações, mas seguindo essa lógica, eu acho que eu já indiquei outra vez, mas vou reforçar. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma trilogia de 5 livros, como eles chamam, né? É muito legal, é puro surto, é uma visão completamente diferente da visão da Fundação, mas é muito divertido, porque tem muita crítica embutida ali também no meio daquele surto. São 5 livros curtinhos, eu recomendo que leiam todos. Boa. Continuando aqui, Kuma. Eu tava relendo muitos livros esses dias que foram importantes pra mim na minha adolescência por algum motivo. Por algum motivo eu achei que eu tinha que fazer isso e tô fazendo, com o tempo. E eu esbarrei num livro que é um tijolo, já tô falando, tô relendo com o tempo. Ele é fácil de ser adquirido e ele se chama Musashi. Mas tem vários livros específicos. Eu recomendo o do Eiji Yoshikawa. Ele é um historiador japonês, tipo, foda. E ele romantiza um pouco, mas ele deixa o real acima, sabe? O que aconteceu acima do belo. O inteiro são 3 livrões, se você quiser ler a história inteira, porque conta, tipo, meio que o começo, meio literalmente o fim da vida dele como samurai e como a cabeça dele vai mudando. Eu acho muito foda porque é uma história de amadurecimento que na minha adolescência fez uma diferença brutal pra mim. Fez eu pensar muito como eu tava lidando com a minha vida. E eu acho que é bom pra todo mundo. Tem aí pra quem curte. Tem umas cenas de luta extremamente sanguinolentas, assim que você fala, meu Deus, tá ligado? Mas os momentos de filosofia, os momentos de história, eu acho que eles são os mais importantes, com certeza. Boa, muito bom. Cara, a minha indicação vai ser um livro que está diretamente relacionado com a Fundação. Foi um livro que eu não terminei de ler ele, tá? Mas o que eu li eu gostei, porque ele não é um livro de ficção, tá? Ele é um livro chamado, que o autor inclusive usa de referência para escrever a Fundação, que é O Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon, né? Esse livro foi escrito lá em 1776, né? Tem vários volumes aí. E eu comecei a ler a primeira vez ele por causa daquele outro livro que a gente indiquei aqui, que é o Como Ler Livros. Então, lá no Como Ler Livros, ele fala muito bem desse livro aqui, como exemplo, né, de livro que você pode usar para poder estudar e tal. E como o título do livro importa bastante para você entender a temática e tal. Então, esse livro do Declínio e Queda do Império Romano mostra muito, assim, a fundação que existiu, né, que foi o Império Romano aqui, né. Então, mostra o que aconteceu. Não é um livro de ficção, tá? Ele vai explicar, trazer coisas ali de modo... Quem gosta dessa... Histórico, exato, né? Um historiador e tal. Mas eu acho muito bacana, uma referência pra quem gosta dessa temática de Império Romano, que eu gosto bastante, tá? Então, tem até aquela... Quantas vezes você pensa no Império Romano na semana? Mas agora o negócio é real. Cara, se você se interessa... Cara, você que tá ouvindo, você mesmo. E se você se interessa por world building, não tem... Eu vou dizer isso agora com certeza. Não tem provavelmente algo mais importante pra você entender como um império cresce e é destruído do que o Império Romano, tipo, em larga escala. No nosso imaginário ocidental aqui, do que o Império Romano. Então, tipo, se você quer fazer um world building da hora, tanto no começo, no meio ou no declínio, provavelmente esse livro é uma boa ideia do que fazer. Então eu vou fazer um jabá automático da gente mesmo. Se você quer ouvir a gente falando um pouco mais sobre o Império Romano, a gente conversou sobre o livro Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, que, né, conta uma parte da história do São Jorge e do Império Romano. A gente falou muita coisa legal sobre o Império Romano lá também. Inclusive tem indicações ótimas. É isso. É isso aí. Felipe, alguma indicação, alguma coisa que você queira falar também? Pô, vou indicar sim. Só fazer a citação, né? Nesse encontro que a Carol citou, eu citei a SPQR, conta a história, a trajetória toda do Império Romano. Sim. Até pra ler ele antes desse Eduardo Spohr, que o Eduardo Spohr já é o comecinho da queda, né? Então a SPQR ele conta a criação do Império Romano e todo. É um livro, não é um livro de ficção, então é um livro de historiadora. Então, se você gosta de história, recomendo. Se você não gosta, talvez você ache ele chato. E a minha indicação vai ser um livro de Star Wars, que ele conta geralmente esse declínio entre, né? A transição entre os filmes bons e os filmes merdas, né? Que acho que o pessoal tem criado mais coisas, Marcas da Guerra. Nossa, é bom demais, é bom demais esse. O livro é muito bom, inclusive, recomendo ler ele. Não ouso da minha presença Lá vem ele. manchar a imagem da melhor trilogia de Star Wars, que é a 789. Por favor, cara. O personagem principal que mais gosta, qual que é a teoria mesmo? Só pra galera saber. Cara, de Star Wars, da nova trilogia, o Palpatine quando ele volta. Você tá louco? Não. O outro Não, o favorito da vida. Eu tô falando, o favorito de todos. De Star Wars? De Star Wars. Já Binks. E o Rest My Kiss, galera. Bom domingo pra vocês.
Agora você que tá assistindo. Agora eu vou lá beber até esquecer dessa conversa. Você que tá assistindo aqui no chat, você aí que tá ouvindo a gente, lide com isso. Beijo. Exatamente. Valeu, galera. Abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.